Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Hoje vamos falar sobre a confissão verdadeira. Existem elementos sobre a confissão verdadeira. Mas antes, deixa-me dar um contexto aqui, irmãos, para nós nos situarmos naquilo que nós vamos pregar hoje. No capítulo 1, Paulo fala sobre a justiça de Deus que se revela no Evangelho, mas também expõe de forma clara e também irrefutável a ira de Deus que se manifesta contra toda a impiedade. E no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que não são somente os gentios que são pecadores, todos são pecadores. Os judeus também são pecadores, de tal maneira que eles não podem, de forma alguma, se gabarem diante de Deus. Já no capítulo 3, Paulo diz que os judeus detinham certas vantagens sobre os gentios, porque eles tinham privilégios que os demais povos não tinham. Eles tinham o culto, eles tinham a lei, eles tinham os patriarcas, eles tinham a glória de Deus, eles tinham a aliança, eles tinham a presença gloriosa de Deus na vida deles, fato que os gentios não tinham. Então, a partir desse momento, a partir agora do capítulo 3, Paulo vai falar sobre a justificação pela fé. A doutrina da justificação aparece com mais proeminência nos capítulos posteriores que Paulo está escrevendo. E ele diz que ninguém pode ser justificado por obras da lei, somente pela graça do Senhor. Sabendo que a doutrina da eleição, que o apóstolo Paulo vai falar mais tarde, no capítulo 9, inclusive, sofreria objeções, como se Deus estivesse cometendo injustiça, Paulo antecipa dizendo, aí no capítulo 9, versículo 14, se você quiser dar uma olhada, que ao agir assim, Deus não comete injustiça, porque como soberano que é, ele tem poder de agir como quiser. Ele pode manifestar misericórdia a um e não manifestar misericórdia a outro. Ele clareia esta verdade, tomando como exemplo o trabalho do oleiro e o vaso. Observe o oleiro, observe o vaso. O oleiro tem o poder de construir, de fazer um vaso para ficar perto do trono do rei, ou pode construir um vaso para ficar lá fora. Isso é do escrutínio do oleiro. E o vaso, que é vaso, não pode dirigir a palavra para o oleiro e dizer: por que você me fez assim? Se você der uma olhada aí, o apóstolo Paulo está exemplificando a soberania de Deus. E no final do capítulo 9, Paulo fala que o fracasso de Israel de ser obediente serviu para o Senhor expandir a sua misericórdia a outro povo que não era o seu povo. E ele exemplifica isso falando sobre o casamento do profeta Oséias com a mulher adúltera. Deus estava falando para o profeta Oséias: você está sentindo dor no seu coração? Você está vendo o que é ser rejeitado? É isso que o meu povo está fazendo comigo. Está me trocando por deuses que não são Deus. Estão bebendo água em cisternas rotas, sendo que eu sou a água viva. Eles estão me trocando por isso. E nesse relacionamento do profeta Oséias com essa mulher, saiu ali um filho,
cujo nome é Lo-Ami, que em hebraico significa não meu povo. Vocês não são meu povo. E agora Deus, misericordiosamente, expande a sua salvação e a sua misericórdia para outro povo. Está aí no capítulo 9, versículo 25 de Romanos, assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. É uma situação bastante delicada para o profeta Oséias, não é verdade, irmãos? E o nosso texto hoje, queridos irmãos, está justaposto nesse contexto maior, onde o homem é pecador e depende da graça de Deus. O homem precisa de uma ação misericordiosa de Deus para sair do lugar que ele está. O homem não consegue se mover de forma alguma e dar os primeiros passos a Deus. É Deus, por misericórdia, que vai ao encontro do homem para resgatá-lo. Mas, como ele diz a Moisés, eu tenho misericórdia de quem eu quiser. Eu compadeço de quem eu me compadecer. E essa não é uma doutrina presbiteriana, não é uma doutrina de João Calvino, é uma doutrina bíblica. Gostemos ou não, às vezes nos confronta ou não, mas é isso. Amados irmãos, e aqui nós estamos, o apóstolo Paulo falando agora que Deus se dirigindo ao pecador, mas o pecador precisa dar resposta. Ele precisa dar resposta a esse estar de Deus diante dele. Por isso eu gostaria de falar aqui para vocês sobre os verdadeiros salvos têm a consciência de duas verdades. E a primeira verdade aqui, que é impossível ser salvo pelas obras da lei. Paulo vai dizer claramente aqui nos versículos 5 até o 7, que é impossível ser salvo pelas obras da lei. Paulo mostra o contraste das duas justiças, a justiça decorrente da lei e a justiça decorrente da fé. Em outro lugar, o apóstolo Paulo diz que a impossibilidade de ser salvo mediante as obras da lei não é exatamente porque a lei é ruim, não é porque a lei é inoperante, não é porque a lei é ineficaz. O problema não está na lei, o problema está no pecador. Está no pecador. Por isso, no capítulo 7, versículo 12, ele elenca os adjetivos divinos da lei. Ele diz: por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Então, para que serve a lei? Pode estar pensando você. A lei, diz Paulo em Gálatas, capítulo 3, versículo 24. A lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Aio era uma espécie de pedagogo, de onde derivou nossa palavra no português, pedagogo. É o instrutor, é aquele que guia a criança até a sua idade maior. Então, nesse caso, a lei é um espelho. Você sabe que um espelho não tem possibilidade nenhuma de tirar aquela irregularidade que está na sua veste ou na sua pele. A lei, o espelho não pode fazer isso. O espelho só diz: está sujo aí, você está imundo aí, tem algo em você que não está bom. Mas o espelho não pode limpar ninguém. E Paulo está dizendo: olha, a lei não pode, ela só mostra que você é pecador. Ela está te apontando que você precisa de um redentor, você precisa de alguém fora de você mesmo, que seja justo, santo, imaculado, para te limpar. Por isso que Paulo diz aqui que a justiça decorrente da lei torna impossível o homem ser salvo por ela. Primeiro, a lei diz: você é pecador. E o pecador diz: então o que eu faço? A lei diz: eu vou te conduzir a Cristo, vou te levar até Cristo. Mas o pecador diz: mas onde está Cristo? A lei diz: está no céu. Está no céu. Então como eu faço, lei? Eu só estou te mostrando que você é pecador e que Deus está lá em cima.
Aquele que pode te purificar está lá em cima. Por isso o apóstolo Paulo dá 2 exemplos de impossibilidade do homem ser salvo pela lei, dizendo aí, olha, não perguntes em teu coração, versículo 6, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Alguém pode subir no céu? Algum pecador pode subir no céu e convencer Cristo? Cristo, desce até a terra, porque eu estou precisando ser limpo. Isso é impossível. O apóstolo Paulo está dizendo, quem subirá ao céu? Quem? Aí o pecador diz, olha, aí você precisa ir lá para Romanos 7, 24, onde o apóstolo Paulo diz, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará? A lei não me limpa, eu estou sujo, e eu não consigo ir ao céu, subir ao céu e fazer Cristo descer aqui. E o que eu faço? Mas Jesus veio, ele desceu, tomou a nossa forma humana, tomou as nossas dores, as nossas mazelas, e levou toda a nossa dívida contra a lei, e cravou na cruz, como diz Paulo em Colossenses. Ele pegou a cédula que era contra nós e cravou na cruz. Agora, os meus pecados, passado, presente e futuros, estão perdoados. Estão perdoados. Isso é o que Cristo fez. Mas o apóstolo Paulo coloca outra impossibilidade. Ao invés de o pecador se arrepender e aceitar o Salvador, eles mataram Jesus. Mataram, bateram em Jesus e mataram Jesus. Agora Jesus está morto. Aí o apóstolo Paulo diz no versículo 8, ou no versículo 7, ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Bom, primeira impossibilidade, Deus cumpriu para você, Ele mandou Jesus. Agora vocês não quiseram, mataram Jesus. Jesus está sepultado. Quem agora vai ressuscitar? Quem vai descer ao Hades, à sepultura, e tirar Jesus de lá? Ninguém. E Paulo, com esses 2 exemplos, está dizendo, vocês, assim também, vocês não podem ser salvos mediante as obras da lei. Não é maravilhoso isso, o Evangelho? Não é claro isso, o Evangelho? Como é claro isso, queridos irmãos? Como nós precisamos atentar para essas verdades tão lúcidas das Escrituras e nos colocar diante de Deus, abaixar a nossa cabeça e falar, Senhor, eu quero cultuar o Senhor domingo a domingo. Eu quero estar junto com o teu povo domingo a domingo, Senhor. Passe o problema que eu passar, porque o maior problema que eu tinha era o meu pecado, e o Senhor resolveu. Eu não poderia subir ao céu, o Senhor enviou. Eu não poderia ressuscitar Jesus, o Senhor ressuscitou. É isso. É a glória do Evangelho. Isto é o Evangelho. O Evangelho que liberta, o Evangelho que tira as amarras da religião. O Evangelho que tira esse peso da religião. Não, o Evangelho nos liberta disso e nos coloca centralizado na cruz de Cristo. Essa é a maravilha do Evangelho. Quem subirá? Quem descerá? As impossibilidades. Mas, diz Paulo, em Romanos capítulo 4, 24, por nossa causa Jesus morreu, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. Eu me encanto com isso aqui, queridos irmãos. Eu me encanto com isso aqui. Porque eu não poderia descer à sepultura e você também não, e tirar Jesus de lá. Deus tirou. E quando Jesus morre, ele morre por causa dos meus e dos seus pecados. Ele leva as minhas dores, as minhas mazelas, o meu pecado. Ele leva e ele pega a ira de Deus e morre, fulminado pela ira de Deus, porque Deus se ira contra o pecado. Mas, ao ressuscitar,
Jesus pega os benefícios que é dele, não meu. Pega os benefícios de ele ter cumprido a lei, não eu. Mas ele não fica com esses benefícios para ele. Ele imputa isso a mim, ele anota isso na minha conta. A palavra imputar, o vocábulo imputar é anotar a meu favor isso. Ele me dá esses benefícios. Dá a mim e a você esses benefícios. Todos? Não, aqueles que creem que Jesus ressuscitou para a sua salvação. E é por isso que lá no capítulo 4 ainda de Romanos, versículo 25, nós estamos no 24, o apóstolo Paulo vai dizer: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. É a minha e a sua transgressão que levou Jesus para a sepultura. Mas quando Deus tira ele de lá, ele diz, Paulo, e ressuscitou por causa da nossa justificação. É como Deus selando a ressurreição de Jesus a meu favor, dizendo: eu aceito a morte e a ressurreição do meu filho para resgatar você do mundo e do pecado. É maravilhoso o Evangelho. É maravilhoso demais o Evangelho. O Evangelho faz isso por nós. A grandeza da salvação é isso, meus amados. Deus entrega Jesus à morte como se ele fosse pecador. E Deus olha para mim e para você e fala assim: você é justo. A grandeza do Evangelho. Veja bem, Jesus, você levou o pecado, você está agora pecador no lugar dos homens pecadores. E ele olha para mim e para você: você não é, você é justo, porque meu filho morreu por você. Meu Deus, é de maravilha. Isso é maravilha, irmãos. É por isso que eu sempre falo, e eu sempre estou, irmão, no meu coração, falo: ó Senhor, eu não sou digno nem de ser salvo, quanto mais ser pastor. Bendito é o teu nome, Senhor, porque o Senhor fez grandes coisas na nossa vida. Como diz a Escritura, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. É isso. A salvação é isso. Agora Deus olha para nós como se nós nunca estivéssemos pecado. Nunca tivéssemos pecado. E Ele fala lá com os profetas: olha, eu não vou me lembrar dos seus pecados. Eu vou jogar os seus pecados no mar do esquecimento. Eu não me lembrarei dos seus pecados. Então, irmãos, Paulo está mostrando aqui: é impossível alguém ser salvo pelas obras da lei. Se não for Cristo, está perdido. Se não for Cristo, está no inferno. Se não for Cristo, não há salvação para você. E segundo ponto aí no versículo 9: já que Cristo fez tudo isso por mim, e o que eu tenho que fazer agora? O apóstolo Paulo ainda continua falando da impossibilidade. É impossível alguém ser salvo professando somente fé intelectual. Dá uma olhada no verso 9 e 10. É impossível alguém ser salvo professando somente fé intelectual, porque com o coração se crê, versículo 10, para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Mas antes o apóstolo Paulo diz: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mas não pode se confessar só com a boca. Tem que haver uma conexão dos lábios, da fala, com o coração. E se o coração não estiver regenerado, vai sair mentira desse lábio. Eu confesso Jesus como meu Salvador. Eu confesso que sou pecador. Eu confesso que preciso de Deus. Eu confesso que preciso da misericórdia de Deus. Mas se isso vier do coração, é uma demonstração de salvação. Mas se não vier, não é. Não é demonstração de salvação. Assim como é impossível, diz Paulo, alguém ser justificado pela justiça decorrente da lei, da mesma maneira é impossível também alguém ser salvo professando sua fé em Cristo somente com os lábios. E no verso anterior, Paulo diz que Deus colocou a palavra perto do pecador. Ele manda Jesus, ele ressuscita Jesus e ele coloca a palavra perto do pecador. Mas não somente perto, ele coloca na boca do pecador. E não somente perto, nem na boca do pecador. Deus coloca a sua palavra no seu coração.
Que coisa, irmãos, é o Evangelho de Jesus, o amor de Jesus por nós. Que maravilha é saber destas verdades tão cristalinas nas Escrituras, de que Deus desceu, colocou a palavra dele perto de mim, perto de você, e colocou a palavra na minha boca e na sua boca, e não somente isso, mas também colocou a palavra dele no meu coração. Então, o que você tem que fazer? Confessar. Confessar o quê? Não é confessar, se você observou no versículo 9, não é confessar Jesus como Salvador, não é. É confessar Jesus como Senhor. Agora sou escravo dele, agora sou servo dele, agora eu não faço o que eu quero, agora Jesus é meu dono, e eu confesso de todo o meu coração que Jesus é meu dono, que Jesus manda em mim, que eu não faço a minha vontade, mas a vontade de Jesus, porque eu não poderia subir ao céu e ele desceu, e eu não poderia descer à sepultura e tirá-lo, mas Deus tirou. Eu não poderia levar Jesus de volta ao trono e Deus o levou. E ele colocou a palavra dele perto de mim, na minha boca e no meu coração. Esta é a grandeza do Evangelho, da graça de Deus. É a grandeza do Evangelho, irmãos. Eu não sei por que as pessoas, às vezes, não olham para essas verdades tão límpidas das Escrituras e ficam se queixando da vida. Agradeça, meu amado, porque o maior problema seu era o pecado e Jesus já resolveu isso. Jesus já resolveu isso. E é por isso que Paulo fala com tanta propriedade no capítulo 8 de Romanos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus agora não pode me punir. Deus também agora não pode punir a você, porque ele já puniu Jesus na cruz. Ele não pode punir duas vezes. Ele já puniu Jesus em meu lugar. Agora nenhuma ira está sobre mim. O que eu faço agora? Servir a ele de todo o meu coração. Entregar completamente o meu ser a ele. Porque agora ele é o meu Senhor. Agora ele manda em mim. Jesus, certa vez, estava falando sobre isso. Ele diz, olha, antes o jugo era pesado. O jugo do mundo, o jugo do pecado era pesado. Mas o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É leve. É bom demais servir a Jesus. É prazeroso demais servir a Jesus. É preciso crer com o coração. Você confessa que Jesus é Senhor e não somente seu Salvador. Você confessa que Jesus é o seu Senhor. E você confessa, é preciso confessar com o seu coração. Chegará, Jesus disse, lá no grande dia final, chegará muita gente lá, confessando Jesus. E, inclusive, chamando Jesus chamando respeitosamente Jesus de Senhor. Senhor, eu fiz isso. Senhor, eu fiz aquilo. Senhor, eu visitei o hospital. Senhor, eu confessei. Senhor, eu fiz isso. E Jesus, não. Vocês confessaram só com a boca. O coração sou eu. O coração sou eu é que mudo. Não está lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 e 26. Eu tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne. E derramarei o meu espírito sobre vós. Isso é obra de Deus. Não é da lei, isso é obra do Senhor, é Ele que faz isso na nossa vida. Por isso, irmãos, que nosso coração está alegre diante do Senhor, servindo ao Senhor, cantando alegremente ao Senhor, porque o que era impossível à lei, Deus fez. O que era impossível a mim, Deus fez. Eu não poderia subir ao céu, Jesus desceu. Ele tomou a forma humana. Paulo diz em Filipenses capítulo 2, que ele tomou uma forma de servo. Ele veio, ele mesmo falou, eu não vim aqui para ser servido. Eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Você faz parte desse muitos? Se você confessa com sua boca e com seu coração, você faz parte
deste muitos. Isso é maravilhoso, irmão, para nós. É maravilhoso. Eu te pergunto aí, você responde no seu coração. Isso te motiva a vencer o mundo e Satanás? Me motiva. Me motiva a vencer o pecado, a vencer qualquer problema que possa surgir na minha frente. Possa não, vai surgir. Vai surgir muitos problemas na minha vida, na sua vida. E aí eu tenho que lembrar daquilo que o Senhor fez por mim, que era impossível a lei fazer. Então Paulo diz aqui, no capítulo 11, lá depois do capítulo 10, olha, tem que confessar com a boca, tem que confessar com o coração, tem que crer com o coração, porque Israel ficou com o coração duro, e Deus abriu as portas para os gentios, mas o remanescente de Israel será salvo. Deus tem um propósito especial aí com os remanescentes, Ele vai salvar os remanescentes, mas toda a salvação, tanto no Antigo Testamento, é pela cruz de Cristo, é pelo derramamento de sangue. Diz Hebreus que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então a fé dos nossos irmãos no Antigo Testamento apontavam para a cruz que viria. A nossa fé agora aponta para a cruz que já veio e do derramamento do Espírito Santo sobre a nossa vida. E é por isso, irmãos, que nós estamos aqui para servir ao Senhor. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que o Senhor coloque essas verdades aí no seu coração. Você viu? Pelas obras da lei você nunca vai ser salvo. Ah, eu paguei preço. Pagou nada. Quem pagou preço foi Jesus. Ah, eu orei. Você orou nada. Quem colocou palavra na sua boca também foi Jesus. Ah, eu vim à igreja. Veio nada. Quem trouxe aqui você aqui foi o Espírito Santo. Então você não tem mérito nenhum. Você não tem mérito nenhum. Deus poderia deixar você à mercê de você mesmo. Mas Ele, bondosa e misericordiosamente, dadivosamente, deu seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. Vamos orar.